Muito bem, pessoal, retornando aqui a falar um pouquinho sobre balanceamento de equações químicas, eu tenho uma reação química aqui, que é o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de magnésio, se transformando em cloreto de magnésio e água, ok? Os nomes não há necessidade de se atentar a eles, o que importa é o processo, certo? Então vamos lá. Como é que eu consigo balancear uma equação química de uma maneira prática, sem precisar desenhar as moléculas, como eu fiz no outro vídeo? Pois bem, é importante que a gente comece a balancear por aqueles elementos que estão sozinhos, ou seja, perceba que do lado dos reagentes eu tenho cloro apenas nesta molécula, certo? Eu não tenho cloro nesse outro composto aqui, eu tenho cloro apenas aqui. Então, eu vou começar a balancear pelo cloro. Poderia também começar a balancear pelo magnésio, certo? E aí eu começo a perceber algumas outras nuances que vão aparecendo, certo? Então, a dica é, comece por aqueles elementos que estão aparecendo sozinhos, assim, que só tem em uma molécula, em um composto, não tem nos dois. Então, por exemplo, o hidrogênio tem nos dois. Deixa o hidrogênio para depois, certo? Da mesma forma, nós sempre deixamos o oxigênio, esse O aqui, por último. O oxigênio é o último que a gente vai dar uma olhada melhor, ok? Então, vamos começar pelo cloro. Perceba, eu tenho uma molécula de HCl que tem um cloro. Como é que eu sei disso? Eu não tenho nada escrito aqui, então é uma molécula. E eu não tenho nada escrito aqui embaixo. O número que vem aqui na frente a gente chama de coeficiente, certo? E o número de baixo a gente chama de índice, ok? Então eu tenho coeficiente 1. O que o coeficiente representa? O número de moléculas. E o que o índice representa? O número de átomos, certo? Eu tenho uma molécula e um átomo de cloro. Então, cloro eu tenho 1. Eu posso até marcar aqui, ó, certo? Cloro eu tenho 1, certo? Do lado dos reagentes. Aí eu vou para o lado dos produtos. Eu percebo que no coeficiente desse composto aqui, cloreto de magnésio, eu tenho 1, certo? Se eu tenho 1, eu tenho uma molécula de cloreto de magnésio, certo? E o índice 2 representa aqui, nesta molécula de cloreto de magnésio, eu tenho 2 cloros. Então, cloro eu tenho 2. Perceba, eu tenho uma confusão aqui. Se eu tenho um cloro aqui e 2 ali, eu não posso ter. Lembre-se que isso aqui é uma equação matemática. Eu preciso ter a mesma quantidade. Então, se aqui eu tenho 2, o que eu faço para o cloro ter 2 desse lado? Ora, eu coloco o número 2 no coeficiente. Perceba, no coeficiente. Eu nunca mudo o índice, porque eu vou alterar a estrutura molecular do composto. Eu vou alterar o número de átomos que tem dentro do ácido clorídrico. E aí o ácido clorídrico vai deixar de ser ácido clorídrico, que é aquela característica básica dele, é ser ácido clorídrico. Se eu mudo o índice aqui, eu coloco mais um cloro, ele vai alterar todas as ligações, não faz sentido. Então eu sempre vou mexer no coeficiente, nunca no índice. O índice eu só vou analisar, ok? Então veja, a partir do momento que eu coloquei 2 aqui, eu consigo balancear a quantidade de cloros. Eu tenho 2 cloros, certo? Lá e 2 cloros aqui. Muito bem. Agora vamos ao magnésio. Na mesma análise que eu tinha feito, né? Vamos olhar sempre aqueles que só tem em um dos compostos do lado dos reagentes. Então eu tenho só um magnésio deste lado. Como é que eu sei que eu tenho um? Um coeficiente, né? Então eu tenho uma molécula de hidróxido de magnésio e eu tenho um no índice. Então cada molécula de hidróxido de magnésio tem um magnésio. Como é uma molécula, eu tenho só um magnésio. Eu vou para o lado dos produtos, eu percebo que eu também só tenho um magnésio aqui. Então, o magnésio está balanceado. Muito bem? Agora a gente vai olhar para o hidrogênio. Veja, eu tenho 2 hidrogênios. Por quê? Porque cada molécula de ácido clorídrico tem um seu hidrogênio. Então, se eu tenho 2 moléculas, eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Vou marcar aqui. Opa, saiu meio torto. Vou fazer de novo aqui. H tem 2. Mas eu não tenho só hidrogênio aqui, eu tenho hidrogênio aqui também. Lembre-se que esses parênteses aqui se referem a tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Ao invés de eu pôr 2 e 2, eu coloco num parênteses e coloco 2 assim, para ficar mais prático de entender. Então eu tenho em cada molécula de hidróxido de hidrogênio 2 hidrogênios, certo?
Então, desculpe, em cada molécula de hidróxido de magnésio eu tenho 2 hidrogênios, ok? Então, se eu tenho 2 hidrogênios aqui e 2 lá, o total que eu tenho é 4, certo? Então, eu tenho 4 hidrogênios desse lado. Aí eu vou analisar o que eu tenho do lado de lá, certo? Para poder ver se está igual. Então, vamos lá. Eu tenho 2 hidrogênios aqui. O que eu preciso fazer para que tenha 4? Lembre-se, eu não posso mexer aqui, não posso vir aqui e colocar um 4. Eu tenho que mexer no coeficiente. Veja o número que eu vou colocar. Eu vou colocar 2. E por que eu vou colocar 2? Perceba. Cada molécula de H2O tem 2 hidrogênios, não é? Se eu tenho 2 moléculas de H2O, a primeira tem 2 e a segunda tem mais 2. Então, eu tenho 4. A operação prática é sempre você fazer isso, ó. 2 vezes 2. Então, você pega o coeficiente e multiplica pelo índice. E aí você tem 4, certo? Então, agora eu também tenho 4 hidrogênios. Perceba, então, que você tem o balanceamento dos hidrogênios. Vou repetir a minha explicação aqui sobre a água. Eu tenho 2 hidrogênios em cada molécula. Se eu tiver 2 moléculas de hidrogênio, eu vou ter 4 hidrogênios. Então, é por isso que a gente multiplica, balanceando, então, os hidrogênios. Agora a gente vai olhar para o oxigênio e você vai ver que o oxigênio já vai estar balanceado. Por quê? Perceba, eu tenho 2 oxigênios aqui, certo? Se eu tenho 2 oxigênios aqui, significa então que do lado de lá precisa ter 2 oxigênios. Quando eu coloco 2 aqui, ele serve tanto para o hidrogênio, tanto para o oxigênio. Por quê? Eu estou dizendo que eu tenho 2 moléculas de uma coisa só, de um H2O. Então significa que em cada molécula de H2O eu tenho 1 oxigênio. Se eu tenho 2 moléculas de H2O, eu vou ter 2 oxigênios. Então, eu faço um chuveirinho aqui, certo? Serve tanto para esse quanto para esse, certo? Então, eu tenho 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios lá. A equação está balanceada. Ok, pessoal? Então, depois é importante que você faça essa conferência final para verificar se está tudo balanceado, ok? Agora, eu vou mostrar a nível molecular o que está acontecendo aqui. Certo? Para provar para vocês que essa regra, embora não tenha sido feita da outra forma, né, olhando para as moléculas, funciona, certo? Então é mais fácil você fazer assim do que ficar desenhando. Muito embora valha a pena a gente desenhar para poder fazer a conferência. Você não precisa fazer isso. É só para você entender aí o que eu estou fazendo. Então veja, eu tenho uma molécula de HCl reagindo com um composto iônico aqui, MgOH2. E ele vai formar o MgCl, certo? O cloreto de magnésio. E a água, certo? Perceba, a nível molecular, como as coisas fazem sentido, ó. Eu tenho um cloro aqui. Perceba que do lado dos produtos eu tenho 2 cloros. Não faz sentido isso. Então é por isso que foi criada uma nova molécula para agradar o número de cloros. 2 cloros, 2 cloros. Daí depois eu parti para a análise do magnésio, né? Veja, eu tenho um magnésio do lado dos reagentes. Tenho que ter dos produtos um magnésio também. Ótimo, está balanceado aqui. Aí depois a gente foi olhar para os hidrogênios. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Perceba? Se eu tenho 4 aqui, eu preciso ter 4 lá. Veja, eu tenho numa molécula de água 2 hidrogênios apenas. Então é por isso que a gente cria uma nova molécula, porque eu preciso formar 4 hidrogênios. Se eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 hidrogênios lá. Beleza, show de bola. Agora, olhar para os oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios aqui. Tenho 2 oxigênios lá, certo? Veja que isso aqui é só para verificar como faz sentido a análise matemática. E aí eu não preciso fazer esses desenhos. É só para que você entenda mesmo como a química tem a sua beleza. Ok? No próximo vídeo, então, a gente vai balancear na maneira matemática, de uma maneira um pouco mais rápida, algumas outras equações químicas.